povo ele estava escravizado e primeiro foi escravo da Babilônia, depois um outro rei, né, um persa, os dominou e os libertou, permitiu que quem quisesse voltasse para Jerusalém. Mas algumas famílias não voltaram e a família de Esther foi para Suzã e ela foi criada por um tio. E esse é o pano de fundo da nossa história. Essa é uma nova série. A gente já viu essa série em 2015, que também foi baseada no livro de Esther, mas essa série está um pouquinho diferente, né? Ela sofreu uma repaginada. E a série é Esther, Esperança em Tempos de Incerteza. E nada mais atual para a gente pensar em ter esperança no momento que a gente vive hoje no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Eu quero que vocês abram o livro de Esther, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 ao 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Esse texto, ele nos mostra que o rei ele deu uma posição de destaque para Amã, que era um dos nobres do seu reino, né, da Pérsia. E com isso, o rei ordenou que todo mundo deveria se prostrar, se inclinar diante dele. Mas tinha uma pessoa que não fazia isso, que era Mordecai. Em algumas versões da Bíblia está escrito como Mardoqueu, né, o nome dele. E as outras pessoas que estavam vendo isso, que assistiam lá no palácio do rei, eles estavam felizes? Parece que não, porque eles se juntaram para fazer uma grande fofoca, né? Vamos ler lá no versículo 3 e 4 de novo? Versículo 3 diz: Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Será que eles foram contar para Amã porque eles achavam que isso ia ajudar Mordecai? Ou que talvez fosse ajudá-lo a mudar de ideia, a repensar? Ah, não, se a gente contar para Amã, agora sim ele vai se curvar diante dele. Será que parece ser essa a intenção deles? Não parece. Parece que eles estavam mais preocupados deles estarem fazendo uma coisa obrigados e ter alguém que não fazia e não acontecia nada com ele. Eles resolveram contar porque eles sentiram inveja, ciúme, se sentiram incomodados com a atitude de Mordecai. Talvez ali no meio tivesse até alguém que soubesse que também não deveria fazer o mesmo, mas que fazia. E aí isso acabava incomodando. Mas se a gente continuar lendo o versículo 4, né, no finalzinho dele, mostra por que Mordecai não se curvava. Por que ele não se curvava? Era porque ele era rebelde? Porque ele queria ser diferente? Vamos ler aí no versículo 4, o finalzinho. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ele não se curvava porque ele tinha valores muito sólidos relacionados com a sua pátria, com o seu povo. Não era porque ele era rebelde ou porque ele queria ser diferente
ou porque ele queria criar uma nova moda, mas é porque ele sabia que ele era cidadão de um outro reino, de um outro lugar. E foi por isso que ele decidiu não se curvar. Apesar dele viver naquele reino, no reino da Pérsia, ele não era persa, ele era judeu. Ele sabia quem ele era. Ele era de um povo que tinha leis e ordenanças próprias. Agora, no que era possível, ele agia de acordo com o povo que o estava dominando. No capítulo 2 do livro de Esther, para quem não conhece a história, pode ler depois, do versículo 19 até o 23, conta uma história de Mordecai percebendo uma conspiração, ouvindo, e indo contar uma conspiração contra a vida do rei. Estavam tentando matar o rei. Ele ouviu e contou para salvar a vida do rei. Então, no que era possível, ele trabalhava, ajudava no reino que ele estava. Mas naquilo que ia de encontro aos valores dele, ao que ele acreditava, ele não abria mão. Ele não desistia do que ele acreditava, dos valores dele. E o outro personagem que a gente vê também na história é Amã. Como é que ele reagiu à desobediência de Mordecai? Ele falou, eu vou matar esse homem. Isso para mim é o suficiente. Não. No versículo 6 está escrito, porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. A atitude de Mordecai, ele se tornou um representante do povo dele. Aquilo que ele fez representou todo o povo judeu. E quando ele decidiu não se curvar, ele não apenas se condenou, mas ele condenou todo o povo dele. Porque Amã intentou contra todo o povo. E aí, se a gente continuar lendo a história, é claro que a gente vai ver que ele conseguiu um decreto para matar o povo judeu, e Deus, de forma milagrosa, mudou essa situação. E a gente vai ver isso na continuação da série. Eu não vou falar sobre isso hoje. O tema de hoje é dias de perseguição. E a gente está vendo uma pessoa aqui que foi perseguida, Mordecai. E ele foi perseguido porque ele agia de uma maneira diferente. E eu quero que você pense hoje, você já se sentiu perseguido? Agora, será que alguma vez que você tenha se sentido perseguido, você foi perseguido pelos mesmos motivos de Mordecai? Preste atenção, Mordecai, ele não foi perseguido porque ele era teimoso ou porque ele era rebelde. Ele foi perseguido porque ele tinha valores sólidos que estavam ligados à pátria dele. Valores que ele não abria mão para contextualizar com aquela sociedade, a sociedade persa. Será que alguma vez a gente já foi perseguido por não abrir mão dos nossos valores? Você sabe qual é a sua pátria? A nossa pátria é o reino dos céus, é o reino de Deus. E os nossos valores deveriam ser os valores do reino de Deus. Não os meus valores, não os valores da Joyce, mas os valores do reino de Deus. E se eu vivo os valores do reino de Deus, é claro que eu vou sofrer perseguição, porque os valores do nosso reino muitas vezes são diferentes dos valores da sociedade que a gente está inserido. Assim como Mordecai viveu dias de perseguição. É o mesmo exemplo quando você está na escola e aí um colega pede a resposta do trabalho de casa que ele não fez e você decide não dar a resposta para o colega, porque ele tinha que ter feito em casa o trabalho. Ou quando você está no trabalho e você decide não imprimir as coisas da igreja. Mas hoje é sexta, não deu tempo, eu tenho que levar domingo. Mas você decide não imprimir porque você sabe que a política da empresa que você trabalha não permite que você imprima nada pessoal. Mesmo que ninguém esteja olhando, você decide não fazer. Quando a gente toma atitudes assim, é claro que nós temos o risco de sermos perseguidos. Ou quando você está no metrô lotado, indo para o trabalho, e senta no lugar preferencial. Aí entra um idoso. Aí você não finge que está dormindo, você abre os olhos, se levanta e dá lugar para o idoso. É claro que vai ter gente que vai falar assim, que besteira, podia fingir que estava dormindo. Mas, se nós agimos de acordo com os valores do reino, nós vamos tomar atitudes diferentes. Ou deveríamos tomar. Ou quando não tomamos, deveríamos nos arrepender por isso. Nós somos representantes do nosso reino. Quando Mordecai,
ele se negou a se prostrar diante do rei, ele não condenou só a ele, ele condenou todo o povo dele. É o mesmo que acontece quando uma pessoa pública, que se diz parte integrante do reino de Deus, toma uma atitude errada. Ela está levando o nome, ela está representando o nome de todo o reino de Deus. Gostando eu ou não, ele está me representando, porque eu também faço parte desse reino. E eu, quando tomo uma atitude, também represento o povo de Deus. Mesmo que seja numa pequena escala, tudo aquilo que eu faço ou não faço, represento sim o povo de Deus, o reino de Deus. E carrego sim a marca do povo, do valor de que povo eu pertenço. Aquelas pessoas que denunciaram Mordecai, eles também perseguiram Mordecai. Não foi só Amã que estava perseguindo Mordecai. Aquelas pessoas que foram lá contar o que estava acontecendo, também estavam perseguindo a ele. Eles estavam muito incomodados, porque Mordecai estava desobedecendo e não acontecia nada com ele. Eles estavam em busca de justiça própria. Eu tenho que fazer e ele não faz? E não acontece nada com ele? Isso está errado. Eu vou buscar a justiça. Eles acabaram tomando a atitude de denunciar, não porque eles queriam mudar alguma coisa ou porque eles achavam que aquilo era certo, mas é que eles queriam saber no que ia dar. É isso que o versículo mostra. Eles queriam saber o que ia acontecer com Mordecai, já que ele estava desobedecendo. Muitas vezes, a gente toma atitudes como essas pessoas. A gente acaba agindo conforme todo mundo está fazendo para evitar maiores problemas, evitar maiores estragos, né? Para não ficar tão difícil. Às vezes a gente está assistindo uma série na TV, Netflix, sei lá, está assistindo uma série, e aí você começa a perceber que aquela série está indo para um lugar assim muito ruim. Só mensagens ruins, só pornografia, lascívia, mentira, roubo. Aí você fala o quê? Mas todo mundo está assistindo, eu preciso saber do que está acontecendo ali para eu contar para os outros. Não, a gente não precisa saber. Porque quem está assistindo vai contar para você e você vai falar, que coisa feia, né? Isso aí é muito chato. Isso daí não é legal. Eu posso decidir não contaminar a minha mente. Eu posso decidir, como Mordecai, não me curvar diante dos valores que estão inseridos. Mas notem uma coisa, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Mordecai, ele não foi perseguido porque ele estava gritando para todo mundo, não se prostrem diante de Amã, não se prostrem, não façam isso. Ele estava fazendo isso? Não. O texto diz que ele simplesmente não se curvava. Quem estava olhando é que estava tomando conta da vida dele. E ficou perguntando para saber por que ele não fazia. É claro que quando ele foi perguntado, ele falou o motivo pelo qual ele não estava se curvando. Porque ele era judeu. Ele acreditava que aquilo era errado. Mas ele não ficou preocupado em vigiar o que os outros estavam fazendo, em tomar conta de qual judeu estava se curvando ou não. Muitas vezes, nós somos perseguidos porque agimos como xerifes das outras pessoas. A gente toma uma determinada atitude e quer que os outros tomem a atitude como a nossa. Eu não estou dizendo que a nossa atitude nem sempre é certa. Eu estou dizendo que eu posso até estar com o valor correto, mas se a minha preocupação for em mostrar para as pessoas que elas não podem fazer isso, a motivação está errada. Mordecai, ele não estava desobedecendo porque ele queria ensinar os outros judeus a não fazerem o mesmo, ou ensinar as pessoas persas a mudarem e acreditarem em Deus. Não era isso. Ele estava agindo de acordo com o que ele era, com a essência dele, de que povo ele pertencia. O que Deus nos chama a fazer é agir de acordo com a nossa pátria, o nosso reino, os valores que fazem parte de quem nós somos. Não agir porque se eu fizer isso ou aquilo outro, eu vou poder servir de um testemunho. É claro que sempre as pessoas estarão nos vendo. Mas eu tenho que agir de acordo com os valores do reino, porque eu não consigo agir de forma diferente. Porque eu estou preocupada em agradar ao meu rei e não às outras pessoas. Eu tenho que agir da forma correta, porque isso está dentro de mim. Não simplesmente porque eu quero que todo mundo veja e seja transformado pela minha atitude. Essa não era a preocupação de Mordecai. A preocupação dele era em viver de acordo com aquilo que ele sabia que era correto. E nós? Qual tem sido a nossa preocupação? Se eu tenho sido perseguido porque eu estou tentando viver coisas para mostrar para os outros, isso tudo é palha.
E como diz a Bíblia, vai ser queimado no dia do juízo, não vai sobrar nada. Mas se eu estou vivendo de acordo com os valores do reino, porque eu amo ao meu Deus, porque esses valores estão dentro de mim, são parte de quem eu sou. Se eu vivo isso, aí sim, a Bíblia nos diz, lá no Sermão do Monte, Jesus falando com os discípulos, em Mateus 6, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da minha justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Para a gente concluir, nós vivemos sim dias de perseguição. A nossa sociedade hoje tem valores que muitas vezes são contrários ao que a Bíblia nos ensina. Tem valores que são contrários ao que eu deveria ter como valor, porque eu faço parte do reino de Deus. Os valores do reino de Deus, eles são questionados sim pela nossa sociedade. Mas a forma como eu lido com esse questionamento representa o que se espera que um cristão genuíno faça. Vou repetir. A forma como eu lido com tudo isso representa o que se espera que um cristão de verdade, um cristão genuíno, faça. Eu tenho sido perseguido por viver os valores do reino de Deus? Ou será que as perseguições que eu sofro são por tentar viver os meus valores, como se eles fossem os valores do reino de Deus? Eu quero deixar como desafio para todos nós, para a gente pensar nas nossas atitudes e sinceramente responder: eu sou perseguido por viver os valores de Deus ou por tentar divulgar os meus valores, como se esses fossem os valores de Deus?